Curiosidades sobre os animais. Eu escolhi esse tema porque existem animais que estão ao nosso redor e que fazem coisas um tanto curiosas. Também veremos como a natureza se comporta, além de aprender mais sobre os animais. Ao todo serão 8 curiosidades rápidas. O primeiro animal são as abelhas, um inseto comum em nosso cotidiano. Mas a gente não imagina que para produzir 1 quilo de mel são necessárias 5 milhões de flores. Elas também batem as asas 180 vezes por segundo. A abelha rainha consegue colocar 3.000 ovos em um único dia. E por fim, elas nunca dormem, apenas entram em estado de repouso. O segundo animal são as baratas. Um tanto nojenta, mas uma única barata é capaz de gerar 800 filhotes. Também conseguem ficar meses sem água e continua viva dias depois de ter a cabeça cortada. São extremamente rápidas por seu tamanho. Em tamanho humano, elas chegariam a 320 quilômetros por hora. O terceiro animal é o bicho preguiça. Não é comum em nossa região, mas ele existe no Brasil. A primeira curiosidade é que eles não bebem água, eles aproveitam a água dos alimentos. E não é à toa que ele leva esse nome, porque eles dormem 12 horas por dia e no tempo restante procuram comida e uma parceira. Os alimentos ingeridos levam até 1 mês para serem digeridos. O quarto animal são os pandas. Logo eu vou falar sobre os ursos em geral, mas eu resolvi fazer uma curiosidade à parte sobre os pandas, já que são únicos. A primeira curiosidade é que os recém-nascidos são mais leves que uma xícara de chá. Aqui está uma imagem de um panda recém-nascido. Eles são bem pequenos. Na verdade, nem parece um panda quando eles acabam de nascer. E quando dão à luz a gêmeos, eles cuidam apenas de um, deixando o outro para a própria sorte. Sua alimentação é composta de 99% de bambu, e todos os pandas existentes são da China. O quinto animal é o coala. Eles são fiéis às árvores e não trocam como a maioria dos animais. Eles passam 22 horas do dia dormindo e é um dos animais com a digital mais parecida com a do ser humano. Aqui está uma imagem de comparação com a digital de um koala e a digital de um. O sexto animal são os ursos, em geral. Os ursos polares são negros, apenas seus pelos são brancos. Eles são muito inteligentes, sendo comparados com a inteligência de uma criança de 3 anos, que para um animal isso é muito. E eles são tão rápidos quanto os cavalos, além de conseguirem correr em 2 patas. O sétimo animal é um pássaro, o beija-flor, bastante comum aqui. E eles batem as asas 200 vezes por segundo, que é mais rápido que a abelha. Por conta disso, se fossem do nosso tamanho, teriam um coração 10 vezes maior que o nosso. Todo esse gasto de energia faz com que ele coma 8 vezes o seu tamanho em um dia. E é o menor pássaro existente. Mesmo assim, ele é capaz de viajar 3.000 quilômetros, indo do Alasca até o México na época de imigração. O oitavo animal, eu peguei uma espécie específica de rã, a rã da floresta, porque ela tem uma capacidade peculiar. Elas são encontradas no Alasca e durante o inverno ela fica quase que completamente congelada, mais de 70% do seu corpo congelado. E até seu coração para de bater, como se fosse um profundo estado de hibernação. Só que no verão ela descongela e continua vivendo normalmente. Essa foi a apresentação e espero que tenham gostado.